E aí, meus amores, tudo bem? Vamos retomar, né, nossas aulas normais. A gente parou aí um pouquinho para fazer os exercícios avaliativos. Teve o feriado da quinta-feira também. E na sexta-feira a gente ficou para somar as notas, né? Fechar as notas. E aí a gente vai começar um novo ciclo. Por quê? Porque aqueles vídeos que a gente foi assistindo, a gente encerrou uma nota, a gente fechou uma nota. E a partir desse vídeo novo, desse vídeo de hoje, a gente vai iniciar um novo ciclo, tá certo? Para fechar uma nova nota. Então, se houver lista de exercícios, sempre vai ser a partir desse vídeo, das novas listas de exercícios, tá certo? O assunto que eu escolhi pra gente trabalhar, tá? São plantas sem sementes, tá? O vídeo de hoje é o nosso penúltimo capítulo do livro. Eu não consigo agora me recordar qual é o capítulo, mas é o penúltimo, que são plantas sem sementes, e o último é plantas com sementes, que vai ser nosso assunto da semana que vem, tá? Eu não consigo me recordar o capítulo, mas aí, se vocês tiverem dúvida, sempre podem recorrer ao livro que tá no penúltimo capítulo. E aí a gente vai falar sobre plantas sem sementes. Quando eu falo de plantas sem sementes, eu falo que todas as plantas que não possuem sementes, que não possuem frutos, elas são criptogamas, tá certo? Cripto significa escondido e gama significa gameta, tá? Então aí na tradução fiel da palavra seria gameta escondido, né? E aí, por que a gente vai falar dessas plantas criptogamas? Porque são plantas que não apresentam que apresentam vasos condutores pouco visíveis, quase nada, tá? E o que são vasos condutores? Quando a gente aprende lá, quando a gente é pequenininho, a gente aprende que a planta tem raiz, caule, né, que é o tronco, e folha, fruto, a nossa árvore, né? A gente faz a nuvem, faz as tracinhas assim e a raiz. Só que aí, quando a gente fala de vaso condutor, eu falo de corpo. Uma planta que não possui um condutor de seiva. O que é o condutor de seiva? É através do condutor de seiva que a planta vai se alimentar, vai fazer a fotossíntese, vai fazer tudo o que é necessário, retirar os minerais do solo, tá? E aí, a planta não apresenta esse condutor de seiva, tá certo? Ou vasos condutores. Eu vou trabalhar com vasos condutores, mas acho que no livro pode ter condutor de seiva também. As plantas criptogamas não apresentam flores, frutos e nem sementes. E aí a gente classifica dois tipos, as briófitas e as pteridófitas. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Esqueci de falar, mas eu tô com o notebook aqui aberto. Por quê? Porque ainda tem gente sem livro, tá certo? E para sintetizar o assunto ficar mais fácil, eu fiz um resumo aqui para ir me guiando, tá? Para falar aqui o que realmente vocês precisam saber sobre o assunto. Por isso que eu tô com essa visão aqui para baixo de vez em quando também, tá? Porque se todo mundo tivesse com um livro, a gente trabalharia tudo no livro. Mas como algumas pessoas ainda estão sem o livro, tá certo? Então, bora lá. Voltando ao assunto, as plantas criptogamas são plantas que não apresentam flores, nem frutos, nem sementes, tá? E aí a gente tem dois tipos, as briófitas e as pteridófitas. As briófitas são as plantas mais simples que tem, tá? Elas não possuem vasos condutores nenhum, tá? A ausência desses vasos limitam o tamanho dessa planta. Então, a gente sabe que se não tem vaso condutor, vai ser uma planta totalmente de baixo porte, tá? Elas alcançam pouquíssimos centímetros. As briófitas apresentam cloroplastos e são capazes de realizar fotossíntese, como qualquer outra planta, tá certo? E aí, quais são o exemplo? Os musgos e as gramas, aquela grama de campo. Eles não, a grama, ela não apresenta condutor, né, vaso condutor. Pode ver que é uma planta de centímetro pequeno. A grama de campo de futebol mesmo. São plantas sem vasos condutores, elas não apresentam ramificações, né, que nem, por exemplo, uma planta que a nossa mãe tem em casa, que aqui a gente tem a planta, o caule
E aqui a gente tem vários tipos de plantas, tá? Então, essas plantas, que são essas ramificações, isso a gente chama de vasos condutores. Eu vou tentar colocar uma foto aqui, pra gente tentar compreender um pouquinho. Então, as briófitas eu tenho como exemplo, né, os musgos e a grama, as gramíneas, tá certo? E aí eu vou para as pteridófitas. São assim, o assunto é basicamente isso, eu só preciso entender e compreender o assunto. As pteridófitas são plantas de baixo porte, mas que apresentam vasos condutores, né? O condutor de seiva, aquilo lá, que a gente chama de tronco. E aí, a presença desse vaso permite uma maior diversidade de formas dessas plantas que conseguem alcançar um grande porte, tá? Porque são plantas que a gente pode considerar considerar na nossa casa, a planta de vaso, umas plantas maiores. E aí elas apresentam essa ramificação. Lembrando, planta de porte médio, vamos colocar aqui, tá certo? Porque não é uma planta que cresce esporadicamente, tá? Mas é uma planta que ela tem um porte médio. E aí eu vou ter como exemplo a samambaia, né? Que é uma planta que eu tenho o tronco, o corpo da samambaia e eu tenho aquelas ramificações. E cada ramificação tem o seu vaso condutor, tá certo? Então eu preciso identificar isso, eu preciso colocar na minha cabeça isso. Plantas criptógamas são plantas que não apresentam caule, não apresentam fruto, nem semente, tá? E aí eu tenho dois tipos, as briófitas e as pteridófitas. Qual a diferença da pteridófita para a briófita? A briófita ela não apresenta nada de vaso condutor, tá certo? As duas fazem fotossíntese, como qualquer outra planta faz isso. Mas na briófita eu não tenho nada de vaso condutor, é uma planta totalmente de baixo porte. Já na pteridófita não. Eu consigo ter um pouco de presença de vaso condutor. Não um vaso condutor que vai me dar uma estrutura enorme, mas um vaso condutor que vai poder ramificar um pouquinho essa planta. O nosso assunto é basicamente esse. Eu preciso que vocês entendam e compreendam. Se ainda restar dúvida, volta o vídeo, tenta assistir com calma, escreve no caderno. E mesmo assim, se ainda houver dúvida, me procura no WhatsApp, fala comigo, que aí eu vou fazer de tudo para tentar sanar essa dúvida, tá certo? É isso. Me procurem qualquer coisa e beijos.